Olá, pessoal, muita paz a todos, muita paz. E nós estamos aqui para mais um de nossos encontros. E hoje a gente vai continuar conversando sobre Chuanço e o barco vazio. Eu vou ler novamente e aí a gente faz alguns comentários, algumas discussões sobre esse ensinamento, esse texto de Chuanço sobre o barco vazio. Então, Chuanço, ele diz: aquele que governa os homens vive na confusão. Aquele que é governado pelos homens vive na tristeza. Yao, portanto, não desejava nem influenciar os outros, nem ser influenciado por eles. A chave para dissipar a confusão e ficar livre da dor é viver como tal, na terra do grande vazio. E aí, o Schwantz continua, mas hoje a gente vai comentar só sobre essa primeira parte. Bom, meus amigos, no taoísmo e no Zen, ele vai ter algumas características muito interessantes. Que o taoísmo, ele vai, como é que fala, né? Desprezar toda lei e toda regra externa que é criada ao ser. Ele fala que a verdadeira lei, tá dentro do ser. A verdadeira regra vem de dentro. Quando a gente sempre tem que lembrar que o taoísmo, ele tem como base, a harmonia com o Tao. Vamos colocar assim, bem simples, né? E uma pessoa harmonizada com o Tao, como é que ela vai ser? Como é que ela vai viver? Como é que ela vai conceber a vida, né? Então, o Tao é o curso natural de todas as coisas, né? Vamos colocar assim. Para a gente entender por que que o taoísmo ele despreza as regras e as leis. Quando o espírito encarna, vamos colocar assim, ele se torna um ignorante de si mesmo. Ele esquece sua verdadeira natureza. Só que ele encarna em uma cultura de pessoas que também estão ignorantes de si mesmo. E essa cultura, ela foi formada através da ignorância, das pessoas. Então, muitas das vezes, essas culturas, elas não dizem verdades que são verdades eternas, vamos colocar assim. São verdades culturais que momentâneas, né? É só a gente pensar. Antigamente, mulher era visto como nada, né? Hoje em dia, não. Antigamente, as pessoas escravizavam umas às outras. Hoje em dia, isso é extremamente mal visto, né? E as coisas mudam nesse sentido. Antigamente, ter escravos podia ser uma questão muito bem vista na sociedade. Você agredir um animal, você agredir uma mulher ou uma coisa assim, poderia ser bem vista. Hoje em dia, não. Então, coisas culturais, elas mudam, né? E o que é certo para uma cultura pode ser errado para outra cultura. E o que que acontece? As pessoas, elas passam a viver em função dessas verdades culturais. Elas vivem em funções disso, né? Se aquela cultura fala que ela tem que seguir em determinada direção, porque naquela direção que ela vai ser feliz, ela acredita nisso e passa a seguir, né? Ela não sabe se isso é verdade ou não, mas ela passa a seguir isso cegamente, e às vezes sem questionar, né? E o que que o taoísmo prega, né? O taoísmo prega justamente o esvaziamento de tudo isso. Por isso que ele fala, né? Aqueles que governam os homens vivem na confusão. Por que que eles vivem na confusão? Porque o taoísmo fala que o verdadeiro sábio, né? Aquele que não está na ignorância, ele sabe que cada ser tem o seu próprio tal. E aquele que não está na ignorância, a única coisa que ele vai fazer pelos outros é para que os outros vivenciem o seu tal e não o tal dele. Né? Vamos colocar assim, não o caminho dele. Então, o governante verdadeiro na visão taoísta é aquele que liberta os indivíduos, né?
as pessoas, é aquele que faz com que as pessoas entrem em contato com elas mesmas e se libertem, né? Elas não vão ditar regras e leis, elas vão fornecer um meio, um caminho para ela encontrar a si próprio e então encontrar essa verdade. Mas aquele que está na confusão, né, governa o homem está na confusão, ele acha que ele tem, vamos colocar assim, uma verdade. Então ele passa a ser um ditador. E quando você dita verdades para as outras, você tira as outras pessoas delas mesmas. E você passa a, a gerar um conflito ali, né? Criar uma guerra. E lá, e Chuang Tzu fala, né, aquele que é governado pelos homens vive na tristeza. Ou seja, onde que está essa felicidade nisso tudo? É uma pessoa que está, são pessoas que estão profundamente em desarmonia com o tal. Então, Chuang Tzu fala, né? A chave para dissipar a confusão e ficar livre da dor é viver com o tal na terra do grande vazio. O esvaziamento é uma questão muito mágica, né? Vamos colocar assim, uma coisa muito mágica e muito importante para o taoísmo. Porque o esvaziamento é você se libertar de toda essa falsa cultura que te impuseram e você encontrar a verdade que está dentro de si mesmo. É a verdade que flui de dentro, não a verdade que vem de fora. É uma verdade que liberta, é igual o ensinamento de Jesus, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente isso. Só que essa verdade, onde que tá, né? Tá dentro. E como é que a gente conhece algo que já está dentro? A gente conhece se esvaziando para saber o que já existe dentro de nós. É um processo de esvaziamento para descobrir o que já existe, né? Lao Tzu vai ensinar isso. Por isso que o taoísmo, ele despreza essas regras e essas leis, porque essas regras e essas leis, elas tiram o ser dele mesmo. E quando o ser é tirado dele mesmo, e quando ele está na ignorância, então ele passa a ter atitudes maléficas, vamos colocar assim, maléficas, né? Atitudes que vão destruir o outro e não elevar o outro. Pro taoísmo, né, ele vai falar assim, que elevar o outro é elevar a si mesmo. Destruir o outro é destruir a si mesmo. Não é porque ele vai desprezar as regras e leis que cada um vai se tornar, vamos colocar assim, esqueci o nome, vai fazer o que quer ou vai fazer atitudes que vão destruir, né, uma outra pessoa. Ou agredir uma outra pessoa porque ele não tem regras e ele não tem leis. Na verdade, é muito pelo contrário, né? O taoísmo sempre vai pregar harmonia com o tal. E aquele que está em harmonia com o tal não vai destruir o outro, vamos colocar assim, não é porque ele está em paz. A paz, ela é justamente o encontro com o tal. O esvaziamento é o encontro com a paz. É o encontro com a sua própria natureza. Você não precisa, nesse estado, você não precisa de nenhuma lei, de nenhuma regra para conviver com outra pessoa, porque você sempre vai estar em harmonia, né? Então isso é uma coisa muito importante pro taoísmo, né? Eu acho que eu vou finalizar o nosso encontro por aqui. E até mais. Muita paz a todos, muita paz. E até mais um próximo encontro.